Estávamos na primeira quinzena de junho passado, em Porto Alegre. E lá resolvemos pegar um carro de aplicativo e conhecemos este jovem. O nome dele, Adilson Rodrigues, enfermeiro de UTI pediátrica no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. O que chamou a atenção na roupa dele foi da nossa filha, a Karina, que estava atrás. E falou sobre o serviço que realizava. E aí ele disse que ele trabalhava nesse bairro e lá ele atendia as crianças e também fazia, nas horas de folga, essas corridas de aplicativo. Pegando pessoas, transportando-as e com o lucro das corridas, ele investia na educação voluntariamente das crianças do seu bairro. Dizia ele que no seu bairro, muitos colegas de profissão não queriam trabalhar, porque falam que é um bairro muito perigoso. Mas ele há mais de década trabalha lá e nunca nada de mal lhe aconteceu. E por que falamos isso? Porque ele nos lembra também a história de muitos de nós, a história de Zaqueu. Com essa introdução, desejo a todos nós que possamos ter ótimos minutos de compartilhamento de reflexões da abordagem que faremos. Isso aqui, essa palestra de hoje, é uma continuação daquela que falamos no mês passado. Não vamos falar muito sobre ela, está no meu canal do Espiritismo. É @Espiritismo e Variedades por V9481. Procura lá e vai encontrar, eu vou disponibilizar essa também na internet, todo o material que disponibilizamos. Mas, recordando aí um pouco do que falávamos, todo mundo lembra do encontro de Zaqueu e Jesus. Lembram? Quando Zaqueu falou para Jesus: Mestre, obrigado pelos ensinamentos. Sabe que os guardarei para sempre, nem mesmo a morte os apagará em mim. Prometo que distribuirei, e aqui está o mais importante, parte do que possuo aos mais necessitados. Por que Zaqueu disse isso? Lembram que Zaqueu buscava sempre riquezas materiais e um dia lhe foi revelado que ele encontraria uma riqueza que ninguém poderia tirar dele e que nem o homem mais rico da terra possuía? Ele ansiava por isso. Sentia que lhe faltava algo, mas não sabia o quê. Que buscava alguém, mas não sabia quem. E quando soube que Jesus vinha à sua cidade, em Jericó, postou-se no caminho, subiu a um sicômoro, e Jesus, quando ouviu, disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Quando lemos isso na Bíblia, pensamos: Jesus foi recebido na casa de Zaqueu. Não nos damos conta que com ele estavam os 12 apóstolos. Mas Zaqueu não recebeu só Jesus e os 12 apóstolos. Também estavam 3.000 homens, mulheres e crianças, que pousaram na sua casa de campo, comeram, beberam e ainda levaram o que sobrou. E sobrou bastante. E Zaqueu, naquele momento, ouvia de Jesus orientações pertinentes à vida, aos valores verdadeiros que nós devemos buscar e que não perdemos. E era isso que ele desejava. E nas suas reflexões ele fez esta promessa. E ainda disse: caso tenha tirado injustamente algo injustamente de alguém, devolvê-lo-ei 4 vezes mais. Se me for permitido, tornar-me-ei um dos teus discípulos, o mais fiel. Aí ele já se propunha a ser um discípulo de Jesus. Ele não queria simplesmente distribuir os seus bens para aqueles que ele julgava ter explorado, ter cometido injustiças, mas queria trabalhar na seara de Jesus. E dizia que seria o mais fiel. E Jesus o que disse? Hoje entrou nesta casa a salvação, pois um dos filhos de Abraão encontrou o caminho que leva ao reino do Pai. E muitas pregações ficam por aí. E daí trazem para nós reflexões. E as pessoas podem entender que basta aceitar Jesus para ser salvo. E muitos dizem: aceita Jesus para ser salvo.
Mas o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é só verbalizar, colocar da boca para fora palavras que digam, eu aceito Jesus. Não. Aceitar Jesus é aceitar o seu Evangelho. É estudá-lo, entendê-lo nas suas minúcias e colocar em prática. O primeiro passo é, claro, tomar a decisão como tomou Zaqueu, de fazer o que prometia e de se tornar um discípulo de Jesus. Passado o tempo, Sara, sua filha, como fazia todas as manhãs, estava sentada na varanda, costurando as roupas da família. Ao lado, uma criança tocava uma flauta doce. E ela sentiu uma saudade de um ser amado e começou a sentir um perfume, uma fragrância que lhe trouxe essa recordação. Parou, baixou a cabeça e começou a pensar. A fragrância se tornou mais forte. Lágrimas começaram a cair do seu rosto sobre o tecido, desenhando os desenhos incomuns, mas que retratavam aquilo que passava no coração de Sara. O aroma ficou mais forte, tornando impossível não chorar. Quando Sara sentiu um abraço, era Zaqueu que retornava. E ela perguntou onde ele andara, como estava vivendo, porque fazia tempo que não o via. E ele então lhe disse, após o encontro com Jesus, quando me aproximei da porta de nossa casa, senti minha vida transformada. Não sabia como agir ao certo e angustiei. Quantos de nós que vivemos na ilusão do mundo, buscando as coisas materiais, a posse muito além do necessário e nunca nos satisfazemos. De repente tomamos conhecimento de que isso não é o ideal, que é preciso um equilíbrio entre o bem material, mas com foco principalmente nos bens espirituais. Nós estamos acostumados a uma vida como até então trazíamos. Uma vida de deleites, de conquistas materiais, de comodidade. E agora nos damos conta que devemos agir diferente. E aí nos angustiamos. O que fazer? E ele prossegue. Havia 2 homens dentro de mim. Um que suplicava ficar, que não demorasse o sentimento de amor louco por brotar. Outro que implorava o abandono da vida passada, que modificasse os hábitos, o modo de pensar e agir, pondo as emoções em lugares distantes das de antes. É um momento crucial. Alguns poderão dizer que isso não é muito agradável. A pessoa está em paz, agora está abalada, está perturbada, poderemos dizer. Mas é um momento importante. Até então, não havia conflitos interiores, tudo estava bem. E de repente, a pessoa se perturba. Mas é um momento em que a pessoa começa a trazer para si novas reflexões e despertar para a necessidade de tomar um novo rumo na sua vida. E isso demanda esforço. Mas essa simples reflexão, aquilo que nos leva a pensar, a buscar o caminho correto, faz com que atraiamos para nós a voz da consciência. E poderemos entender nesta imagem ali reproduzida o ego acostumado com o comodismo, com a vida sem transtornos, sem desafios, com as facilidades que as posses nos proporcionam no gozar, no usufruir e não se incomodar com mais ninguém. E a consciência que aponta o caminho a seguir. E também nós podemos dizer que todos nós estamos rodeados de uma multidão de testemunhas. Testemunhas que compartilham conosco das experiências da vida. Quando estamos no equívoco,
espíritos perturbadores, convivem conosco num conúbio de troca de energias, porque produzimos energias não salutares, e eles se comprazem nesse ambiente. Nos arrastam para os vícios, para a degradação. E quando mudamos o modo de pensar, atraímos espíritos superiores, o nosso guia espiritual principalmente, que acha uma brecha para nos influenciar positivamente. E aí vem o conflito, que as pessoas podem não querer. Mas é o momento de decidir como agir. Eu quero aquela paz anterior, que não era verdadeira, que me perturbava, que me colocava numa situação de alguém que deseja algo que não sabe o quê, e que não se torna feliz, embora tenha tudo o que a matéria possa querer, ou quer uma vida melhor. E aí toma a sua decisão. Fechei-me no quarto íntimo e pus-me a meditar. Mesmo assim, não vislumbrava novas imagens. O que é quarto íntimo? É um ambiente, nós podemos comparar com o ambiente da nossa casa, um lugar reservado em que a pessoa possa se recolher e que não sofra influência de qualquer ordem que distraia a sua reflexão. Mas também podemos entender que o quarto íntimo é o pensamento, a mente. Para onde nós podemos entrar em qualquer lugar, mesmo no trânsito, fazendo as nossas reflexões. A pessoa que é capaz de fazer isso, pode o mundo estar caindo ao redor e ela fica focada nos seus pensamentos. Então, energias serenaram a alma, e as palavras e os gestos do Messias dominaram o homem que eu era, meus impulsos. Quando nós paramos para pensar, quando nós lembramos das palavras de Jesus, dos seus exemplos, e passamos a reflexionar o que isto significa para nós, o que devemos fazer para seguir o seu exemplo, para seguir as suas orientações, que nos conclamou em duas leis maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a fazermos isto. E começamos a pensar, como fazer isto? Possamos ter a certeza que se não soubermos, ou ainda estarmos em dúvida ou inseguros, seremos atendidos. Espíritos ceareiros de Jesus, o nosso guia espiritual, poderá nos dar um passe vibracional e vai aclarar os nossos pensamentos. Também nas dificuldades da vida, quando a pessoa perde o rumo da sua existência, não encontra mais razão de viver. Se ela parar e reflexionar, será inspirada a entender que os desafios da vida não são outra coisa senão estímulos para o nosso crescimento. E que se estamos no fundo do poço, não podemos descer mais, agora é só subir. E o socorro virá, muitas vezes nem sequer de onde imaginamos. E uma pessoa que talvez nem conheçamos. E no caso de Zaqueu, em pouco tempo ele começou a escutar a sua consciência direcionando-o. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E responde os Espíritos superiores, na consciência. Mas Kardec não se contentou. Ele pergunta, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, por que ela teria que ser revelada? E eles disseram, ele a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse revelada. Lembro que no último encontro nós falamos sobre o livro em que, por desdobramento, espíritos se encontraram no mundo espiritual e receberam orientações de como proceder naquele momento. A vida do dia a dia faz com que esqueçamos aquilo que aprendemos nesses desdobramentos. Faz com que esqueçamos mesmo o Evangelho de Jesus, que já lemos muitas vezes, desde que ele foi a nós disponibilizado. E que já ouvimos muitos falando sobre ele. Quantos evangelhos no lar nós já fizemos? E às vezes esquecemos.
Então é preciso reforçar. E naquele momento Zaqueu nem sequer tinha consciência disto. Foi preciso Jesus vir e revelar para ele a lei de Deus. Despertar a sua consciência, que ele agora ouvia. Foi quando decidiste libertar os escravos? Perguntou Sara, sua filha. Sim. O dever não era somente libertá-los do jugo da minha tirania, mas livrá-los da miséria e da falta de oportunidade. Liberdade é tornar-se caminheiro com dignidade sem faltar o mínimo necessário. É olhar sem baixar os olhos, por vergonha da condição social diante do outro. Avancei nos pensamentos e proporcionei-lhes a liberdade para crescerem espiritualmente. Não me imploraram por liberdade. Antes que assim agisse, libertei-os. Ajudei-os ofertando um pedaço de terra para plantios, a fim de adquirirem o próprio sustento juntamente com os familiares. Tirei muito do próximo, mas devolvi o que se multiplicará pela eternidade: liberdade, trabalho e honradez. Meus irmãos, liberdade sem trabalho não dá honradez. A pessoa se torna um peso da sociedade, se não um parasita. E liberdade com trabalho sem honradez também não dá dignidade ao homem. Porque a pessoa pode usar dessas duas benesses para fazer o mal. Do que ela oferir com a sua liberdade, com o seu trabalho, que destino vai dar? Zaqueu tinha relativa liberdade. Era um homem livre, embora os hebreus estivessem sob o jugo humano. Ele trabalhava para o império, cobrava impostos. Então ele tinha trabalho, mas não tinha honradez. Os que criticavam hoje te elogiam, prosseguiu Sara. Orgulho-me das tuas ações. Nada do que doaste nos faz falta. Pelo contrário, em tua ausência os bens multiplicamos. Quando Zaqueu disse que daria o quádruplo do que ele julgasse tirar de alguém, vamos pensar. Se alguém tomar essa atitude e vai ficar com alguma coisa, ele não vai nem ter como dar o quádruplo. Porque quando tiramos alguma coisa de alguém, nós não guardamos e não multiplicamos. Zaqueu até multiplicava a sua riqueza, mas continuava tirando das pessoas através dos impostos escorchantes. Mas não tinha como dar o quadro. Mas ele então tomou uma decisão correta. E daí diz a menina: ensinaste-me que se erguemos algo de ruim com nossos pensamentos, atos e palavras, com a mesma energia gasta, haveremos de construir o bem. É questão de escolha. Lembramos Pedro, que disse que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. E Zaqueu então recorda o dia da distribuição do que julgara ter ganhado honestamente. E transferiu legalmente a cada um dos membros da sua família um quinhão suficiente para que vivessem bem. E os orientou de forma que pudessem prosperar de forma honesta. Como há pouco falava Sara, né? E que também libertassem os escravos, e que se alguém trabalhasse para eles, fossem remunerados de acordo com os seus serviços. Ele disse que os bens que julgava não serem meus, doei-os aos servos, às viúvas, aos cegos, aos aleijados. Não distribuí irresponsavelmente. Porque eu disse, se eu vou pegar e dar o quadro do que eu tirei, eu não vou ter o suficiente. E vou distribuir aleatoriamente? O que as pessoas farão com esse bem? Chamei-os e perguntei-lhes o que desejavam, em que gostariam de trabalhar, ou o que poderia ser feito para aumentar-lhes a renda. Aos poucos, fui atendendo o desejo de cada um. E na questão 811 da Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será possível que já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Lembra que eu estou questionando a respeito de dar dinheiro para as pessoas. Não, nem é possível, respondem os Espíritos.
A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que pensais a respeito? Procurou Kardec. Lembra que Kardec não se contenta com pouco, ele vai ao fundo, esmiuça a questão, esgota os argumentos de questionamento como de respostas e responde aos espíritos. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então a ideia de dividir as riquezas do mundo em partes iguais para todo mundo, segundo os espíritos superiores, é uma quimera. Por quê? Porque as pessoas não sabem guardar. As que não têm, geralmente, é porque não se esforçaram. Vocês viram uma pessoa sendo entrevistada por uma repórter e ela se julgava injustiçada porque ganhava pouco. E a repórter perguntou qual é o curso que ele tinha. Nenhum. Qual o salário que gostaria de ganhar? De um professor, de um médico? Nem professor não falou. De um médico, de um advogado. Mas qual o esforço? Uma pessoa dessa, se ganhar o salário de um advogado ou de um médico, vai torrar tudo. Não sabe o valor do trabalho. E aquele que se esforça, guarda, acumula, enriquece. Então é preciso a pessoa ganhar pelo seu mérito, não de graça. E ainda disse Jesus, em outra passagem, a cada um será dado segundo as suas obras. Falava disso da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. E também nós sofremos a lei de causa e efeito. Aqueles que nos esforçamos quando éramos crianças um pouco mais, estamos melhores do que quando encarnamos nesse planeta. E aqueles que não nos esforçamos o suficiente, estamos bem aquém do que poderíamos estar. Então não podemos invejar quem tem mais. E nem menosprezar quem tem menos. Porque nós já passamos por essa fase, se não nessa encarnação, nas passadas. Zaqueu lembra que reuniu os servos e os escravos para lhes passar os bens que poderia fazer com que prosperassem por conta própria. E disse, havia empenhado minha palavra, não somente devolver os bens materiais, mas multiplicá-los ao quádruplo. E foi isso que ele fez. Porque ele deu ferramentas para os servos e os escravos, agora libertos, trabalharem por conta própria. Legalizou isso diante dos órgãos competentes da época, para que não fossem mais tomados como servos ou escravos por outro rico da época, mas ganhassem os direitos dados aos demais hebreus libertos ou livres. Então eles poderiam, com o seu trabalho, agora colocado no lugar adequado, multiplicar os bens. De um fazer 30, 60 ou 100. Multiplicar os talentos. Olha a sabedoria de Zaqueu. Certo dia, Samiel aproximou-se e disse-me, é chegado o momento de partir. Assim fizemos, levando apenas a roupa do corpo, deixando a família espantada. Porque ninguém imaginava que aquele publicano que não fazia uma viagem sem voltar mais rico, de repente saía de casa só com a roupa do corpo. Com o seu mais fiel escravo, Samiel, que não desejava a liberdade, agora libertado, mas andando juntos, como amigos. Andaram por um longo percurso, buscavam Jerusalém, pois sabiam que Jesus tinha ido para lá. Zaqueu não se contentava apenas com os ensinamentos que recebera naquela noite em que Jesus pousara em sua casa. Queria saber mais. Queria trabalhar com Jesus, pois admirou o trabalho daqueles 12 discípulos que com ele andavam, socorrendo os infelizes que buscavam Jesus, procurando meios de alimentá-los,
e ajudando no transporte dos aleijados, dos cegos, daqueles que não podiam se aproximar de Jesus para receber a cura física e a orientação primeira para a cura espiritual. Chegaram em Jerusalém e procuravam informação de alguém que soubesse onde estava Jesus. Quando ouviram uma voz que chamava Zaqueu, era Isaac, o pai de Joaquim, que casara com a filha de Zaqueu. Que o reconhecera, embora estranhara as suas vestes, e aproximou-se apressado, e recebeu-os em sua casa. Mandou preparar roupas limpas para dar a Zaqueu, e reservou um quarto de hóspede onde ele poderia dormir depois do banho. Para Samuel, nada foi oferecido, a não ser o quarto dos escravos, onde ele poderia dormir. À noite, Isaac mandou chamar um dos seus escravos, pois dizia ele ao escravo que queria falar com Zaqueu. E o escravo disse que Zaqueu não estava no quarto, que ele nem aceitara as roupas, preferiu ficar com as mesmas roupas. Então, o escravo foi e chamou Zaqueu. Ao entrar, Isaac ficou espantado. Como Zaqueu ainda continuava com as mesmas vestes que ele ouvira na rua? Como ele iria apresentar esse homem, o pai da mulher do seu filho, à sociedade? Certamente diriam que enlouquecera. Isso não era possível. Zaqueu, então, lhe revela as razões porque assim agora procedia. Primeiro, porque achava que ele receberia em sua casa a ele, Zaqueu, e a Samuel da mesma forma. Mas quando percebeu que era tratado de forma diferente, isso não caiu bem na sua consciência agora desperta. Por que eu vou ser tratado diferente do meu amigo? Samuel não era mais seu escravo. Era agora um amigo, um irmão de jornada em busca de maiores esclarecimentos para o crescimento comum. E o sogro da sua filha o tratava assim de forma diferente? E dizia que o seu comportamento assim era porque conhecera Jesus. E que contou a ele que aquilo que achava que tinha tirado de forma ilícita das pessoas devolvera multiplicado. E que não desejava fazer mais isso. Isaac começa a usar de um artifício chamado sofisma. Concordo. Às vezes erramos, a situação nos obriga ou a oportunidade aparece. Mas, em qualquer caso, o culpado não toma conhecimento do fato. E por isso não se configura uma perda para ele. Um crime só é crime quando o ofendido toma conhecimento do fato e denuncia, certo? Certo? Quer dizer que um crime só é crime depois de descoberto? Quantas pessoas ainda pensam assim? A todos os dias recebemos no noticiário informações de escândalos sucessivos que nem mais podemos acompanhar. Ficamos estarrecidos. O que os nossos irmãos estão fazendo? Eles acreditam que enquanto não forem descobertos, isso não vai se configurar um crime? E quantos crimes não são descobertos? O que vem à tona é apenas a ponta do iceberg. Há pouco tempo veio o escândalo do INSS. Aí pergunta, alguém já foi punido devidamente? Houve correção do equívoco? Aqueles que tiraram dos velhinhos aposentados que mal ganham para viver, mas era apenas R$60 de contribuição para o nosso sindicato, para a nossa instituição, para a nossa ONG, de forma livre. Não vai fazer falta para quem rouba milhões, não. Mas para quem ganha um salário mínimo que mal dá para comer, faz muita falta. Esses irmãos, um dia vão ter que despertar como Zaqueu. Oxalá possam agir como ele, agir depressa, para ficar em paz com sua consciência. Mas, aparou Zaqueu,
A primeira a tomar conhecimento do ocorrido é exatamente a que segue conosco aonde quer que vamos. A consciência. Por mais que escondamos os atos deletérios que praticamos contra a sociedade, não podemos esconder da nossa consciência. Podemos até driblá-la com artifícios de um verbalizar sofista que traz meias verdades para esconder muitas mentiras. Como fazia Isaac, tentando convencer Zaqueu. E prosseguiu Zaqueu: como fugir de si mesmo? Como compreender assunto de elevada condição moral se sou desonesto? Entende? Sei quem sou e, sabendo quem sou, torno-me cúmplice de tudo o que ocorre em torno de mim, que teve a minha intervenção direta. Se pensas que fugirá de ti mesmo, leve engano. Jamais será fugitivo de teus próprios pensamentos e atos. E aí, percebendo que Samuel, aliás, que Isaac não estava no momento de compreender essas verdades mais profundas e preferia ficar no seu comodismo de um homem rico, não quiseram apressar, violar consciências, como nos orientam os espíritos superiores. Saiu à noite para não perturbar a vida de Isaac. Mas Isaac ainda tentou demovê-lo do seu propósito. Um pouco antes dizia Zaqueu que Jesus tinha sido preso e que seria crucificado no dia seguinte. E que era tolice ouvir a sua mensagem. Porque se mesmo ele havia sido preso, valia a pena ser um seguidor daquele que agora é condenado pela sociedade? Que preferia Barrabás ao Messias? Mas Zaqueu já estava convicto do que aprendera com Jesus, do que vira. Não podia negar a realidade. Não havia sofisma que o demovesse do seu propósito. Então ele saiu e chegou ao Gólgota. Ao pé da cruz, a cena era terrificante. Via-se ali, amparada por João Maria, mãe de Jesus. Maria Salomé, mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu. Joana, esposa de Cusa, e Maria Madalena. Zaqueu perguntou para Samuel: o que aconteceu? Cadê aqueles 12 que andavam com Jesus e aquela multidão que eu recebi em casa? Agora só essas mulheres e João, que tinha 17 anos, estão aqui? O corpo foi removido da cruz. Havia uma chuva fina com relâmpagos. E José de Arimateia, que era um homem rico, que segundo a Bíblia era discípulo de Jesus e que pertencia ao Sinédrio, tinha uma sepultura próxima, uns 30 metros, e ofereceu para sepultar Jesus depois da autorização dos romanos. Seria, no caso, aquele que está lá atrás. Em poucos instantes, a cena foi desfeita. O corpo foi levado debaixo de chuva fina, com enormes relâmpagos e trovoadas. Zaqueu e Samuel, se dando conta que aquela cerimônia era para os mais íntimos, para a família, se afastaram. E foram abordados por 2 soldados romanos. Eram 2 centuriões. E o que chegara por último perguntou: o que fazes ao pé da cruz, judeus malditos? Sem abater-se com a agressividade dos soldados, Zaqueu respondeu-lhe: procurávamos um amigo. Lembra que ele disse que seria fiel? Ele não titubeou diante do desafio de encarar o centurião. O centurião, que se havia aproximado por último, percebendo os traços nobres do interrogado, inferior. Porque Zaqueu, embora vestido com aqueles trajes, ele não deixara a sua aparência de um homem nobre, da sua cultura
E isso estava estampado na segurança em que demonstrava daqueles que estão acostumados em se sobrepor aos demais que demonstram ignorância, pelo conhecimento que tinha. E agora isso ainda mais acentuado com a fé que tinha em Jesus, que fazia com que ele não temesse o poder daqueles que tomam o comando dos povos sobre si. Antes, certamente, ele retrocederia. Ele mostrava aquele seu ar de prepotência diante dos fracos, mas não diante dos poderosos. E agora ele usava tudo isso, mais a coragem de receber ao conhecer Jesus, para enfrentar qualquer desafio da vida sem temor. Não existe mais nenhum morto a ser recolhido hoje. Quanto a essa trave, informou o centurião, que trazia no rosto as marcas da arrogância e da prepotência próprias de quem vive em meio às orgias romanas, nela morreu o rei dos judeus. Vós a conhecestes? Fariseus e imperadores mandaram-nos prender todos os que faziam parte do círculo de amizade desse Messias. Como vedes, somos centuriões romanos. A menos que não querais seguir a prisão, aconselho-vos, partir de imediato. E eu destaquei fariseus e imperadores. Parece contraditório. Fariseus eram uma casta religiosa do povo hebreu. Como é que os fariseus mandaram prender aqueles que seguiam Jesus? E como é que se uniram aos imperadores? Se os imperadores exploravam o povo romano? Mas na verdade os fariseus não eram inimigos dos romanos. Embora às vezes se opusessem publicamente ao Império Romano, eles faziam parte do establishment dos hebreus. E a sua principal oposição era com Jesus e seus seguidores, não com os soldados romanos. E não se constrangiam a se aliarem aos romanos. Sabe que isso hoje acontece também? Pessoas que dizem defender a sociedade e se aliam àqueles que a oprimem para obter vantagens? Nós dizemos. E aí Zaqueu respondeu: lamentamos a escolha que fizeste, pois nem mesmo no pior momento da vida exerceria a função de carrasco, tendo que tirar a vida do irmão. Falou Zaqueu. O centurião quis avançar sobre ele, mas foi impedido pelo companheiro. Informe-te, sem temor algum, que hoje a humanidade perdeu o maior homem que veio à Terra, o Filho de Deus. E nós perdemos um grande amigo e mestre. Perguntaste se o conhecíamos? Digo-te, muito mais do que conhecê-lo, nós o amamos. Daríamos a própria vida por ele. Sim, não estranhas. Caso houvesse me perguntado se trocaria de lugar com ele, responder-te-ia. Seria grande a honra ser imolado em seu lugar. Petrificados diante das palavras do ex-publicano, os centuriões decidiram partir. Vamos, deixemos essa gente. São loucos, os centuriões disseram. E quanto mais se distanciavam, mais depressa andavam. Agora era eles que temiam o desconhecido. Como as pessoas tememos o desconhecido. E Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque enquanto estamos na ignorância, tudo nos causa temor. E os centuriões naquele momento não queriam conhecer a verdade. Porque estavam bem, eram os opressores. Eram que gozavam das benesses de oprimir o povo hebreu. Mas José de Arimateia não escapou incólume. Após a retirada do corpo de Jesus, ele foi preso e teve seus bens confiscados. E dizem que ficou preso por 13 anos. Após foi solto por Tibério Alexandre, governador da Judéia. Ninguém passa pela vida incólume. Às vezes nós almejamos
conquistas pessoais ou sociais, achando que isso vem sem esforço, sem alguma contrapartida de nossa parte. E aqueles que resolvem fazer a sua tarefa, num primeiro momento são punidos. Mas não fosse assim, nós não estaríamos vivendo hoje o progresso que a humanidade alcançou no que diz respeito aos direitos sociais, aos direitos de igualdade e de liberdade, que infelizmente alguns querem tolher-nos. Jesus poderia ter ficado quieto diante da ameaça contra a própria vida, mas não titubeou. Morreu na cruz, perdoando os agressores. Dando exemplo, como dizia ele, dando a outra face, não permitindo que bata, mas dando a face da paz, do perdão. Mas resistindo à opressão. José de Arimateia socorreu a família de Jesus, oferecendo o túmulo. E por isso, só por isso ele foi preso. Que crime hediondo cometeu esse homem, não é mesmo? Ofereceu um túmulo para Jesus, ficou 13 anos na prisão. Que coisa horrorosa. Ainda bem que o mundo mudou, né? Hoje não tem penas tão graves para as coisas que às vezes nem são crime. Mas os que estão no poder acham que é. Punem. Falando acerca da impressionante fuga dos mais próximos a Jesus, Zaqueu diz a Simeão: se todos fossem presos e crucificados, quem restaria para semear a boa nova? Esse já é um outro ponto de vista. Ele orientou-nos: vão e espalhem a semente em todas as nações. Assim como os discípulos executariam essa tarefa se fossem assassinados no dia de hoje? Às vezes, pensava Zaqueu, é melhor alguns retroceder. Quem olha de fora é covardia, está fugindo. Mas se ninguém fugir, quem é que vai divulgar aquelas verdades? Vamos dizer que todo mundo tem a coragem de enfrentar o sistema, vai ser preso, naquele caso mortos. Nós conheceríamos o Evangelho de Jesus? Nós teríamos os homens do caminho para nos trazer as suas revelações? Não, né? Todos teriam morrido. Esse era o raciocínio de Zaqueu. À noite chovia muito e eles se recolheram em uma caverna. E Samiel, conversando com Zaqueu, naquela penumbra, quase um breu total, colocou mais alguns gravetos no fogo. A chama aumentou. E aí perceberam que não estavam sós. Havia mais alguém no fundo. Estes, com a luz, reconheceram Zaqueu, que os havia recepcionado com Jesus. E aí se aproximaram. E se regozijaram. Eram alguns dos discípulos de Jesus que estavam ali abrigados. E Zaqueu então lhes contou a sua história. Zaqueu falou o que havia feito depois da visita de Jesus e o que buscava agora. Naquela caverna estavam Pedro, Simão, Tomé, que também fora publicano, Bartolomeu e André. E daí Pedro disse: se Jesus te escolheu, disse Pedro, também te aceitamos entre nós como um discípulo. Mas por que Pedro tomou esta ideia, essa interpretação? Jesus te escolheu, ele viu aquele dia. Jesus disse: hoje chegou a salvação na tua casa. Mas naquele momento Pedro nem sequer cogitou de trazer Zaqueu como um discípulo de Jesus. E mesmo porque isso não seria ele a decidir, seria Jesus. Mas agora o líder do grupo era Pedro. Jesus havia sido crucificado. Foi preciso Zaqueu demonstrar por atos que havia, de fato, tomado para si o compromisso de cumprir com aquilo que prometera a Jesus. Ser um discípulo fiel. Segundo ele, o mais fiel desejava ser, claro. Ninguém pode
querer ser o mais fiel de todos, mas fazer o possível para ser um dos melhores. E Pedro reconhecera isso. Tanto que a partir daquele momento, ele passou a integrar o grupo. E ele prossegue: quem teve a coragem de transformar-se como fizeste, será capaz de vencer as dificuldades do mundo como um servo fiel de Deus. Nesse momento, Zaqueu foi aceito por Pedro para integrar o grupo dos apóstolos. Queria formar o grupo dos homens do caminho, às margens do mar da Galileia, lá em Cafarnaum. Todos sabem da casa do caminho e dos homens do caminho. Mas e nós? Como podemos começar o nosso processo de transformação para sermos aceitos entre os ceareiros de Jesus? Nós podemos começar assistindo palestras quando ainda estamos integrados no movimento espírita, por exemplo. Ou assistir um pastor falar se ainda não integramos e não somos espíritas a uma igreja protestante. Ou as pregações do padre, para aqueles que não têm acesso ao conhecimento espírita nem ao protestante. Mas as pessoas vão pensar: Zaqueu conversou com Jesus pessoalmente. Nós não temos essa possibilidade. Eu vou ao centro espírita, é só uma casa simples, bem iluminada, é certo, bem limpinha, bem arejada. Mas eu vou encontrar Jesus lá? Certamente, meus irmãos. A pessoa que olha a casa física não sabe o que está nela. Uma casa bem organizada, bem harmonizada, em que as pessoas trabalhem para o bem da sociedade e também em bem pessoal. Porque aquele que dá se beneficia mais do que o que recebe a doação. Pelo seu esforço, vai ter Jesus em espírito recebendo a porta. E dentro do salão, Jesus também estará presente. Senão ele os seus prepostos. Porque ele disse, segundo registra Mateus no capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei entre eles. E aqui sempre estamos num número bem maior do que este. E além de nós estão os espíritos que comungam com as mesmas ideias da busca da instrução, para a reflexão pessoal e uma tomada de decisão. Se nós assim fizermos, e andarmos como as crianças de coração puro, estendendo a mão a Jesus, ele vai nos pegar na mão. E vai nos dar segurança para seguir na vida com firmeza, sem temor, assim como Zaqueu. Ele nos dará forças para vencermos as lutas interiores e a inspiração para tomar o melhor caminho. E assim, como ele segura a mão de Adilson Rodrigues, que nem sabe disso, enfermeiro da UTI pediátrica do lar do bairro Bom Jesus, certamente ele conta com a proteção de Jesus. O seu deslocamento em busca de passageiros que o chamam pelo aplicativo. Eu, quando soube dele, fiquei impressionado. Como ele, um enfermeiro, que a gente sabe não é bem remunerado, de uma forma condizente com o trabalho prestado à sociedade. A importância do trabalho do enfermeiro. É o que está à frente, antes mesmo do médico, amparando os que buscam o socorro da medicina. É o que é instruído para socorrer as pessoas. E muitas vezes são eles que nos salvam. São bem remunerados? Certamente que no Brasil, pelo menos, não. Mas ele, mesmo assim, resolveu dedicar o tempo que lhe sobra para ganhar de alguma forma um dinheiro para destinar aquelas crianças
desamparadas do seu bairro. E que ele diz que retirou muitas do caminho da droga, da perdição. Adilson Rodrigues conta com a companhia de Jesus. Assim como Zaqueu, que se transformou, certamente ele também está transformado, está lutando para conseguir ainda mais. Porque não se faz a transformação de um salto, ela é gradativa. É preciso dar o primeiro passo, depois das reflexões. E todos aqueles de nós, seja qual for a profissão, se a fizermos com amor, com dedicação, não importando quanto nos paguem pelo que fazemos, na certeza de que estamos contribuindo para uma sociedade melhor, mais equitativa, que estamos solucionando de alguma forma as dificuldades da sociedade para propiciar aqueles que vêm depois de nós um mundo melhor, certamente estamos na companhia de Jesus. E ainda mais se dedicarmos um tempo que nos sobra para fazermos alguma coisa pela sociedade. Estudando. Aqui nós temos os grupos de estudos que nos preparam para esse fim, para com sabedoria poder conversar com as pessoas e que somos indagados na rua. Não é preciso fazer grandes coisas. Não é preciso tirar do bolso dinheiro para ajudar o próximo. É preciso saber aproveitar as oportunidades para levar a eles o mesmo conhecimento que nós temos e que nos conduz com segurança na vida, tornando-nos pessoas melhores e mais felizes, para que eles também assim procedam. Certamente Jesus estará conosco nas nossas tarefas, diminuindo o fardo, muitas vezes, que as pessoas carregamos, e nos dando a certeza que, perseverando, conquistaremos esse objetivo. Que a paz de Jesus fique em nossos corações. E que um dia nós possamos também agir como Zaqueu e como o nosso irmão Adilson. A propósito, eu perguntei a ele: posso usar o teu nome? Ele disse: sim. Eu fiquei meio receoso. Digo ou não digo? Eu digo: sou palestrante. Palestrante espírita. Quem conversei? Eu digo para ele que ele pode ser um irmão protestante. Nada contra os nossos irmãos protestantes. Mas muitas vezes eles não conhecem a doutrina espírita. Acham que o espiritismo é um antagônico ao cristianismo. Mas na verdade nós trazemos o Evangelho de Jesus esclarecido pelo espiritismo. Ele disse: não, eu também conheço a doutrina espírita. E, se não me engano, ele disse em uma casa que ele frequenta, mas eu estava já entabulando as ideias que eu ia usar daquela história. Como aproveitar aquilo que eu ali presenciara? O fato é que ele me autorizou. É um irmão, um confrade nosso. Se não está no movimento espírita, não importa, porque ele faz muito mais do que a maioria de nós. Ele dedica o seu tempo para conseguir recursos, para ter de alguma forma meios de auxiliar os menores, as crianças em dificuldade no seu bairro. Que possamos, assim como ele, com Zaqueu, fazermos a nossa parte. Muito obrigado. Então, a partir dessas reflexões maravilhosas trazidas, pelo Wilson, que possamos levar ela para o nosso dia a dia, buscando realmente a nossa transformação. A nossa reforma íntima é um passo a passo, uma caminhada, e a caminhada de cada um. Cada um tem o seu percurso. Então, para fazermos a nossa oração final, peço que voltem para os seus interiores, buscando a serenidade, a calma. Luta. Dentro da vida, todas as coisas e todos os seres lutam para progredir. Luta a semente que germina, o verme que se arrasta, o pássaro que voa, o homem que caminha. A semente luta para esterilizar as suas potencialidades íntimas. O animal luta exteriormente para sobreviver.
homem, um anjo encontra-se em gestação. Por isso, atualmente, a sua luta maior é na intimidade de si mesmo. Do princípio da evolução, o homem lutava para sobreviver aos perigos e às intempéries. Agora deve lutar para espiritualizar-se, construindo em si o reino divino. Disse-nos Jesus: vós sois deuses. O homem só deixará de lutar quando houver alcançado as culminâncias do seu progresso espiritual. Abençoemos, portanto, as nossas lutas e não nos furtemos a elas, candidatando-nos a lutas maiores ainda. Assim como a mulher sofre as dores do parto para dar à luz, o espírito sofre para iluminar-se em suas próprias entranhas. Enfrentemos as nossas provas com coragem e aplicação, qual o aluno que se debruça sobre o livro que lhe confere acesso a estágios superiores do conhecimento. Seja qual for o tamanho de nossa luta, convençamos-nos de que ela é do tamanho exato de nossas necessidades. Que assim seja. Da obra Lições da Vida. Então, já recebemos o passe, mas quem ainda sentir necessidade de receber o passe individual, peço que aguardem em silêncio enquanto os passistas se dirigem à sala de passe. E aos demais que possam ter uma semana abençoada e uma boa noite a todos.